Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda aqui ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Sempre trazemos aqui conosco os nossos convidados, que compartilham conosco suas histórias, experiências, as suas conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa, graças a Deus, cada um no seu lar, mas juntos, com os nossos convidados também, semanalmente, para trazer um pouco da história de cada um, suas experiências e os exemplos de vida, né, que a gente pode aproveitar para nós também. Mais uma vez, Vanessa, eu peço a você para apresentar o nosso convidado dessa semana. Com certeza, vamos lá. Ele já está conectado aqui também junto conosco. Ele é formado em administração, pós-graduado em sistemas de informação, hoje aposentado. Trabalhador da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca em Sorocaba, desde 1986. Atualmente é o primeiro secretário na diretoria da casa e atua em diversas atividades no local. Junto à Rádio Boa Nova, começou a participar dos programas Luz nas Almas e Revelação. Em 2021, assumiu a condução do programa Espelho da Vida e, em agosto deste ano, começou a participar do pronto atendimento, também pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior. Senhor Cláudio Rari Siqueira, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Vanessa? Boa tarde a você, boa tarde a Vanderly e aos amigos ouvintes e telespectadores da TV Mundo Maior. É um prazer sempre renovado para nós, Cláudio, a gente conhecer pessoas novas, né, do nosso convívio, novas, mas há bastante tempo na área espírita, no trabalho, né, nas atividades. A gente sempre começa perguntando para os nossos convidados como que você conheceu as Casas André Luiz, a FEAL, o Espiritismo. Conta um pouquinho da sua história para nós. São momentos diferentes da minha existência, né? O Espiritismo eu conheci na infância, lá pelos meus 6 anos de idade. A mediunidade da minha mãe aflorou, não é, muito forte, e um amigo indicou para ela frequentar uma casa espírita. E aí nós fomos na Sociedade Espírita 3 de Outubro, que ficava naquela época na rua Florêncio de Abreu. Hoje fica na Lapa, né? Mas naquela época na rua Florêncio de Abreu. Então, à noite, uma vez por semana, papai e mamãe, minha irmã e eu, íamos para lá. Os pais não tinham com quem deixar a gente e nós os acompanhávamos. Então, nós tínhamos a oportunidade de um tempo, né, minha irmã e eu ficarmos na secretaria do centro, e a hora que a gente se cansava de mexer nas coisas da secretaria, a gente ia assistir o trabalho mediúnico, né, que naquela época era desenvolvimento da mediunidade. Então, lá desde os meus 6, 7 anos, eu me acostumei a assistir, né, uma reunião de um grupo mediúnico. Sim, isto foi, né, a minha entrada, o meu conhecimento dentro da doutrina espírita. O evangelho no lar era uma constante a partir daí, dentro de casa, né? Isso no decorrer dos anos, e é uma cultura que os nossos pais passaram para a gente, para minha irmã e para mim, de fazermos o evangelho no lar. Agora, as casas André Luiz, eu vim conhecer, eu não me recordo se foi no final dos anos 80, mas acho que foi precisamente no início de 81. Minha esposa estava grávida da nossa primeira filha e nós decidimos fazer uma visita às casas André Luiz, lá no Picanço, né, para conhecer. E naquela época eu tinha a pretensão de conhecer os trabalhos e ver se profissionalmente eu podia ajudar de alguma forma, né, as casas André Luiz. E na visita que nós fizemos, né, no final da gestação da minha esposa, causou um impacto muito grande, né, e uma fonte de aprendizado enorme para a gente. Aí eu fui aprender que eu talvez ainda não tivesse preparado para ajudar de alguma forma, mas eu precisava era de ajuda. Olhando aquelas crianças, né, e todo o cuidado, toda a atenção que elas recebiam, né, o cuidado que a gente precisaria ter com a nossa filha que estava chegando a este mundo, né, e para a qual talvez a gente ainda não tivesse tão preparado. Eu sei que a partir dali nós tivemos uma atenção maior no cuidado das crianças que vieram, não só da primeira, mas das outras 3 que vieram na sequência. Com certeza, uma grande experiência para toda a família, né? Para Sim, vocês. com certeza.
Com certeza. Como é que foi receber, então, o convite para ser comunicador aqui da FEAL também, rádio, TV, internet? Olha, causa apreensão, dois sentimentos, não é? A apreensão, não é? E a apreensão por quê, não é? Porque eu tenho um cuidado muito grande com o aprendizado da doutrina espírita no decorrer do tempo, de repente, eu não me envaidecer, não é? De alguma atividade que eu possa estar desenvolvendo. E a espiritualidade diz para nós que a gente precisa ter bastante atenção em relação a isso. Não é porque eu estou em determinada função, em determinado momento, não é, que isto, não é, deve ser entendido como um privilégio para mim. Não é? E a vaidade é uma das coisas que fazem com que eu, espírito, reencarnado como espírita nesta existência, possa me perder numa vida. Então, o fato de receber o convite para ser comunicador, primeiro me causou esta preocupação. Será que isto não vai ser motivo de envaidecimento para mim? Eu não vou atender a este pedido por causa da minha vaidade? Né? Então, aí eu precisei me posicionar primeiro diante disso. E depois pensar, com o meu conhecimento e a minha experiência dentro da doutrina espírita, eu posso, não é, ajudar alguém? Não é? Entendi que podia fazer isto, e por conta disso aceitei o convite. Se não, podem ter certeza que eu teria rejeitado. Se É, houvesse uma pontinha de vaidade aí no meio do caminho, com certeza. é muito interessante, né? A gente ouvir esse relato um questionamento que todos nós devemos fazer quando temos uma oportunidade de trabalho, né? Será que eu estou fazendo certinho? É assim mesmo que eu devo ser, que eu devo trabalhar, né? Com consciência, com responsabilidade. Mas falando em trabalho voluntário, falando em espiritismo, o seu trabalho na Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca, acho que é esse o nome, hein? Se eu não Pode errei. falar só Irmã Francisca, é muito Da Irmã grande. Francisca, conta um pouquinho para nós sobre essa instituição, como que ela é, quais os trabalhos que ela realiza e quais os trabalhos que você realiza também na casa. O centro na Irmã Francisca, ele tem 67 anos de vida. Ele foi fundado por Dona Avelina Guerreiro, não é? Em maio de 1955, isto, não é? E tiveram, não é, muito trabalho, não é, naquele começo de atividade naquela época. Quando eu cheguei ao centro em 1986, vindo de São Paulo, não é? Eu tive uma curta convivência com Dona Avelina, não é? Mas ela já vinha, não é, conduzindo este trabalho e desenvolvendo uma série de atividades que eu já relato para vocês desde aquela época. Sim, eu lembro que uma das últimas atividades que ela implementou na casa, porque ela desencarnou, se não me falha a memória, em 88, não é? Uma das últimas atividades que ela implementou na casa, não é? Que ela implementou, não, que ela pavimentou o caminho para começar a funcionar na casa foram os estudos doutrinários, né? Já que ela desencarnou em 88, os estudos começaram em 89 na nossa casa espírita. Mas muito antes disso, já funcionava, né, o trabalho mediúnico, né, já funcionava um atendimento a crianças em um dos dias da semana, já tinha o atendimento, né, a famílias carentes, né, que ela fazia com o grupo de trabalhadores, arrecadando mantimentos para poder levar, né, para estas famílias, e as palestras públicas que existiam na casa. Né? É, os estudos começaram, então, em 89 e eu ingressei nestes estudos em 90. Né? Eu sou da segunda turma de estudos doutrinários na casa. Nessa época também começou o trabalho da evangelização de crianças e jovens. Não é?
depois disso, nós tivemos a ampliação dos trabalhos junto às famílias carentes, né, o trabalho no âmbito social. E se intensificou, então, se intensificaram os estudos doutrinários na casa. Tanto que hoje nós temos algo aí em torno de 250 a 300 alunos nos estudos doutrinários, né? Evangelização de crianças e jovens, né? Nós temos no sábado o dia inteiro, né? Sábado de manhã, sábado à tarde, né? Com várias turmas de várias faixas etárias diferentes. O grupo de atendimento às famílias carentes funciona na segunda-feira à tarde. Na quarta-feira à tarde, nós temos o pessoal do bazar, as senhoras, não é, que produzem as coisas para, não é, o bazar, para comercialização nos eventos que a casa faz para arrecadação de fundos. Tem as senhoras do grupo de costura que preparam, não é, com as outras senhorinhas ou os enxovaizinhos para serem entregues às mamães gestantes. Né? Então, além do atendimento que é dado às gestantes, né, dentro do conhecimento da doutrina espírita, tem também um enxoval, não é? E as cestas básicas que são oferecidas. E dentro desse âmbito da cesta básica, não é, que é oferecida às famílias, aí são algo em torno de 60 famílias que a gente tem, ou 80 famílias que a gente tem fixas, e um número durante a pandemia que chegava a quase 300 famílias que eram atendidas, não é, durante este período, em 2020, 2021 e 2022. Então, tem as famílias que são fixas e tem aquelas famílias que a casa passou a atender neste momento de dificuldade. Sim. Que eu me lembro de cabeça são essas as atividades que a gente tem na casa. Não é? Pode ser que me falhe a cabeça, a memória aqui em alguma coisa, viu, gente? Não é? Depois Achei que nós bacana. passamos... Oi? Sim, pode falar. Depois que nós passamos dos 20 anos, Vanessa, às vezes nós temos alguns lapsos de memória. E eu já passei algumas vezes dos 20 anos. Não precisa tanto, né? Aos 40, eu, Vanessa, aos 40 estou esquecendo muita coisa. Mas olha, o senhor, bacana o senhor citar a questão dos jovens, né? O trabalho com os jovens, porque é fundamental, né? Para dar continuidade aí nos trabalhos, tantas atividades o senhor citou que tem na Casa Espírita aí em Sorocaba. E como é que essas atividades foram realizadas durante o período mais crítico da pandemia, né? Conta um pouquinho para nós, se algumas mudanças também permaneceram até hoje. Que desafio, menina! Que desafio! Chegou o mês de março de 2020, fazíamos tudo presencial no início de março. Primeira quinzena de março estava tudo presencial. Na segunda quinzena de março não tinha mais nada presencial. A casa fechou, né? Na segunda quinzena de março de 2020, e a gente tinha um pouco de experiência, né? Um pouco de experiência de trabalhar com as plataformas tecnológicas. Né? Para os jovens, isso é muito mais fácil. Para nós, os sexagenários, né, isso é um desafio bastante grande. Então, eu imaginei que eu sabia mexer, por exemplo, no Skype, né? Porque uma filha nossa morou fora do Brasil muitos anos e a gente se falava com Skype. Mas é diferente de você ter uma conversa pelo Skype e você montar uma aula pelo Skype ou fazer um atendimento fraterno pelo Skype. E, de repente, todas as atividades da casa, né, o atendimento fraterno, os estudos doutrinários, a evangelização, não é? Passou tudo a ser feito virtualmente. Nós não paramos as atividades. A única atividade que ela continuou presencial na nossa casa foi a entrega de cestas básicas às famílias. Né? O resto, tudo passou a ser virtual. E aí nós tivemos que não foi nem nos reinventarmos, mas nos inventarmos. A gente teve que sair correndo atrás de conhecer as plataformas tecnológicas. Que lance é esse de Zoom, né? De Zoom Meeting, né? Além do Skype, tem Google Meet, né? Hangout, sei lá era cada nome que a gente não tinha nem ideia. E aí cada uma delas tinha facilidades e dificuldades.
Então, nós montamos um grupo de trabalho que conhecia um pouquinho de tecnologia para falar, vejam as plataformas, né, os prós e os contras que elas têm para trazer para a casa poder fazer algumas escolhas. E aí esse pessoal se debruçou, né, e efetivamente trouxe vantagens e desvantagens. E aí, então, cada grupo de trabalho escolheu a plataforma com que melhor se adequou para fazer esse trabalho, né? Por exemplo, no atendimento fraterno, não é? Eu fazia inicialmente no Skype, e depois a gente passou para o WhatsApp. Ficou muito mais prático fazer pelo WhatsApp, porque muita gente não tinha, né, das pessoas que precisavam passar pelo atendimento, não tinham como acessar o Skype. E o WhatsApp é praticamente universal, todo mundo tem. E nós podíamos fazer em 3 ou até 4 pessoas, né? Os estudos doutrinários, né, fomos fazendo pelo Skype. Tinha gente que estava com o Hangout, tinha gente que estava com o Meet, né? E aí a gente foi, né, se adequando para isso. As lives a gente passou a fazer, né? O evangelho presencial que nós fazíamos na casa, nós fazemos como o evangelho no lar, que nós fazemos dentro de casa, nós fazemos o evangelho dentro da casa espírita para as pessoas verem, né, como é que acontece isso. Aí nós começamos a gravar as lives dos evangelhos, né, através do StreamYard, né, uma outra plataforma, né, que aí a gente teve que correr para aprender. Né? Então, live de palestras, né, e lives de evangelhos pelo StreamYard. Né? E, menina, aí tivemos que sair fazendo e aprendendo, né, a toque de caixa, quebrando a cabeça, errando bastante, né? E aí conseguimos dar conta do recado. Nenhuma atividade da casa parou o tempo todo. E você fez uma pergunta, e hoje? Né? Hoje, aumentou o serviço, porque além de fazer presencialmente, as atividades voltaram todas presencialmente na casa, e a gente continua, né, fazendo as lives de palestra e do evangelho, né, normalmente pelo Facebook e pelo YouTube, né, através do StreamYard, e a gente continua, né, esporadicamente fazendo o atendimento fraterno também, né, pelo Facebook, quando surge a necessidade. É o híbrido, que Híbrido, agora isto, né? está Então famoso. fazemos o presencial e fazemos o virtual. Temos que nos desdobrar para isso. Mas foi um grande desenvolvimento, né, que nós tivemos. Quanto nós aprendemos, e ainda é pouquinho, mas a gente já faz várias coisas que nem imaginava, né? Eu nem sabia o que era Zoom, o que era isso, não tinha a menor ideia. E hoje a gente Eu também não. utilizar, né? Eu também não. Mas você é mais jovem, para você ter a mais facilidade, né? O Tico e o Teco, né, Vanderlei, para a Vanessa, né, ele funciona com maior rapidez. O nosso, ele já vai um pouquinho mais devagar, né? Nem diga. É mais lento o processamento. Tem algumas coisas que a gente nem consegue praticamente, né? Mas o importante, né, que eu vejo no movimento espírita é que existe o estudo e existe o auxílio à pessoa que está em situação de necessidade. Então, é um trabalho assim muito bonito. Se a gente fosse somar todos os centros espíritas, todo o trabalho que é realizado, quanta coisa bonita acontece, né? Desde da gestante até a pessoa idosa ter a oportunidade de estudar, de trabalhar, de ser voluntário. É muito bom ver tudo isso, né? Com toda certeza. E oportunidades de trabalho não faltam, não é isso? Não falta. Só que nós notamos uma coisa, né? Não sei se aconteceu isso para vocês aí em São Paulo, não é? Muitos trabalhadores, né, e muitos frequentadores não retornaram à atividade presencial. Não sei como é isso para vocês. Nós notamos aqui. Né? E isto, eu estou dizendo, não só na nossa casa, como nas casas espíritas aqui da nossa região. Tanto trabalhadores quanto frequentadores que não voltaram na atividade presencial. É uma realidade, realmente. Tem bastante gente que não voltou. Tem acontecido, né? Bastante isso. E tem também casos de pessoas que não frequentavam o centro por algum motivo. Eu tenho vários casos no grupo que um dos grupos que a gente trabalha, que a pessoa tem familiar doente, tem problema que não pode sair de casa.
e agora consegue participar de algumas atividades pela internet. É uma possibilidade também para essas pessoas, Também, né? Realmente. é verdade. Bom a senhora citar isso. Vamos também aproveitar esse momento, então, e fazer um convite especial? Esse convite é para você que está na nossa sintonia. Hoje, o nosso Quem Somos Nós está trazendo, então, as experiências do Cláudio, que é nosso comunicador aqui, comunicador espírita, né? Trabalhador espírita, várias atividades, entre elas, comunicador aqui da rádio e da TV. Mas isso só é possível com a sua colaboração no Clube Amigos da Boa Nova. Você já é sócio? Se você ainda não é, ligue 0800 12 018 38. Colabore, ajude a manter, né, a programação consoladora da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior no ar. Só é possível com a sua colaboração aqui na nossa rede de amigos que compartilham o bem, através das ondas do rádio, da TV, da internet, ao planeta inteiro. Então, faça parte junto conosco da nossa família, né? A nossa família do Clube Amigos da Boa Nova. Temos também o site, se você preferir, feal.colabore.org. Lá tem todas as informações, você também se torna um sócio pelo nosso site, sabe dos seus benefícios e, claro, o maior deles que é estar junto conosco aqui, né, nas nossas ondas da FEAL. Acesse o site feal.colabore.org, está aí na telinha para você acompanhar, não perder nada, e a nossa gratidão, né? Muito obrigada a todos os sócios que estão aqui conosco, contribuindo com o nosso trabalho. Como é que é participar, então, falando da rádio e da TV, como é que é participar do pronto atendimento? Como é que o senhor se prepara, né? Como é que é se preparar para responder as questões dos ouvintes? Olha, esse foi um grande desafio, viu, Vanessa? Né? Preparar para receber um questionamento e a gente não sabe o que vem, né? Às vezes o amigo ouvinte, né, telespectador, pode achar que nós temos as perguntas antecipadamente, e isso não acontece, né? A Guiomar e o Damião, eles passam ali na hora a pergunta para a gente, né? E a minha maior preocupação, quando a Guiomar falou comigo, né, me fez o convite, né, foi: eu posso dizer não, eu tenho essa liberdade, não é? Vocês me concedem essa liberdade de, se eu não souber responder a pergunta, dizer não ao vivo, não é? E passar a pergunta para um outro amigo da gente, e a Guiomar me colocou muito à vontade nesse aspecto. Sim, por quê? Porque por mais que a gente estude e conheça, não é? Eu não sou uma enciclopédia espírita, e muitas vezes dá o famoso branco, viu, gente? Né? Somos humanos, então pode acontecer com qualquer um de nós. E então, eu fiquei bastante à vontade, porque o desafio é muito grande de vir uma pergunta, né, e eu formular uma resposta que possa atender a expectativa daquela pessoa que está colocando para a gente. Então, para mim é um desafio muito grande de estar elaborando a resposta enquanto eu estou ouvindo a pergunta para poder dar devolutiva. Tem uma forma de preparação, sim? Como nós aprendemos dentro da doutrina espírita, não é? A gente se concentra antes do programa começar, nos conectamos com a espiritualidade e pedimos a ajuda e o amparo, né, do meu guia espiritual, meu anjo da guarda, não é? E da espiritualidade que conduz, não é, os destinos da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, da Fundação André Luiz, para que nos sustente, nos inspire, para que a gente possa trazer aquilo que o telespectador espera. Não é? Então, a preparação é natural, né, para qualquer atividade que a gente venha fazer no âmbito da Casa Espírita. Interessante, né? E das obras espíritas que a gente tem, a codificação e as demais, das obras que você estuda mais assiduamente, poderia indicar assim para nós, para quem nos ouve, qual o primeiro livro, por exemplo, que uma pessoa que está chegando ao Espiritismo, está querendo conhecer, qual o primeiro livro que seria bom ela tomar conhecimento, fazer a leitura? Aí, Vanderly, eu divido a pessoa, né? Algumas pessoas têm dificuldade, né, de estudar um pouco temas com maior profundidade e relativamente técnicos. E se eu for recomendar para esta pessoa, né, estudar as obras básicas já de cara, né, talvez ela não se sinta motivada.
não é? Eu me encanto cada vez que eu abro o livro dos Espíritos, cada vez que eu abro a Gênese, não é? Cada vez que eu abro o livro dos Médiuns. O Evangelho eu faço semanalmente na nossa Casa Espírita, 2 a 3 vezes por semana, não é? Eu gravo a live do Evangelho, então estou até mais familiarizado com ele. Assim, agora, para quem não está habituado, então a gente recomenda uma literatura que seja mais light. Às vezes a pessoa ela se identifica mais com os romances, não é? Então, eu particularmente recomendo para as pessoas que são neófitas, né, leigas, que não têm conhecimento nenhum de doutrina, comece a ler Violetas na Janela e as obras da Vera Lúcia Manizek de Carvalho, não é? Elas, não é, são estruturadas na doutrina espírita, não é? Pelo que eu já pude observar, daquilo que eu já li, não li todos, não é? Mas das obras que eu já li, mas, não é? É uma leitura fácil, uma leitura tranquila, compreensível, e eu vejo a relação entre os encarnados e os desencarnados até com uma certa naturalidade, não é? Se eu quero me aprofundar um pouquinho mais, eu vou para os romances de Emmanuel, não é? Então, romances de Emmanuel, gente, eles são encantadores. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, não é? Ave Cristo e Renúncia. Minha gente, não é? Muito bom. Eu me sinto, não é, na época de Jesus lendo estes romances. E, por último, Kardec. Não é? Ótimo. Está recomendado, não temos mais tempo, então muito obrigada, Sr. Cláudio, por ter participado. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso para o senhor. Eu é que agradeço a você, Vanessa Vanderly, não é? A Fundação Espírita André Luiz pela oportunidade. E os amigos ouvintes aqui. Muito obrigado a todos. Obrigada, Jefferson, lá na técnica, a Regina e a Thaís na produção e toda a nossa equipe da FEAL, a nossa gratidão também. Na próxima semana tem mais Quem Somos Nós. Nós estaremos de volta, eu, Vanessa, junto com a senhora Vanderly Batista. Até o próximo. Até lá, um grande abraço. Você acompanhou Quem Somos Nós?